Turma, vamos falar agora de sinais de gravidade. A gente está falando aqui do TCE, trabalho crânioencefálico, e nós vamos entrar na métrica ou na informação sobre sinais de gravidade, porque todo TCE pode ter sinais de gravidade, pode ser TCE leve, moderado ou grave, e a gente precisa entender quais são esses critérios de gravidade. Olha só, primeiro vamos definir o que é um TCE. Um conceito básico: traumatismo crânioencefálico é qualquer lesão provocada por força externa capaz de comprometer, agora, aonde? A região de couro cabeludo, meninges e também o próprio encéfalo. Então ele pode não só atingir a parte externa do couro cabeludo, mas também a região do crânio, aquele revestimento ósseo, as meninges e o próprio encéfalo. E olha só, e quais são esses critérios que a gente observa da gravidade do paciente? Primeiro, o rebaixamento do nível de consciência ou alteração do nível de consciência. Você pode encontrar também a sigla RNC, que significa o quê? Rebaixamento do nível de consciência. Você pode perceber o paciente um pouco rebaixado, às vezes confuso, torporoso, tá? Às vezes a confusão parece uma sensação ali de agressividade ou mesmo de etilismo. Se não tiver um histórico e tiver um TCE associado, até que prove o contrário, essa resposta do sistema nervoso central, ali, essa confusão, muitas vezes é pelo TCE. E temos aqui alguns déficits neurológicos, às vezes déficit motor, déficit de atenção. Não lembra o que aconteceu há algum tempo atrás, tivemos um acidente de moto, o motoqueiro bateu na traseira do carro e ele fazia diversas vezes a mesma pergunta: eu bati? A gente explicava para ele que ele bateu, depois ele falava assim: eu bati. Aonde eu bati? Ele estava com déficit neurológico, tá? Ele teve uma concussão e aí ele tinha esse déficit neurológico. Importante lembrar que também temos uma gravidade aqui, um grau de gravidade, que é a hipóxia. Hipóxia é a baixa oxigenação tecidual. O tecido nervoso não está recebendo oxigênio suficiente. Imagina, ele está edemaciado, alguma parte está edemaciada, e o fluxo sanguíneo ali está irregular, está abaixo do que deveria. Outra coisa muito importante de pensarmos também é a hipotensão. Lembra, para ter uma pique, uma pressão intracraniana, um volume sanguíneo suficiente para gerar uma pique, né, uma pressão intracraniana, você tem que ter uma pressão arterial média. Por exemplo, uma sistólica de 80 no mínimo para poder ter um fluxo sanguíneo chegando na região cerebral. Se não tem isso, uma pressão arterial adequada, tem uma hipotensão, com certeza esse sangue não chega na região cerebral, ele pode ter confusão também. Então a hipotensão é uma das causas agravantes. E também aqui sinais de pressão intracraniana, sinal de hipertensão intracraniana. Às vezes você faz um reflexo luminoso na região dos olhos, uma pupila está contraída, a outra está dilatada, tá? São sinais aí de herniação. Às vezes ele pode também estar apresentando vômitos, confusão. São sinais aí de herniação, decorticação, descerebração, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. E, por último, evidências de fratura de base de crânio. Eu vou mostrar futuramente aonde é a base do crânio. Olha só, no rebaixamento do nível de consciência, que é uma das gravidades, o que eu preciso entender? Eu tenho que entender o que é o rebaixamento do nível de consciência, né? E como que eu faço um indicador, uma escala para poder avaliar isso? Existem duas escalas fáceis de abordar. Uma delas é o AVDI, que eu vou começar com AVDI, e depois a escala de coma de Glasgow. Tem adultos e tem a pediátrica. Eu mostrei aqui a pediátrica para dar um exemplo para você. Olha só, a escala de AVDI, o que significa? A de alerta, V de verbal, D de doloroso e I de inconsciente. Qual que é a grande dificuldade da escala de AVDI? Eu não consigo qualificar a resposta adequada. Por exemplo, ele está alerta, o paciente está acordado, consciente e responsivo ao ambiente. Consciente, responsivo, mas é consciente em tempo e espaço? Ele está realmente orientado ou ele está falando de forma desconexa? Tá bom?
aqui, ó, como eu falei de falar, será que aqui, ó, no V, sabe como eu falo desconexa? Consciente, mas será que a comunicação dele está desconexa? De repente aqui, ó, o paciente tem resposta apenas à dor, você faz algum estímulo e ele responde ou não responde, mas qual que é o grau de intensidade? Como que é a resposta a essa dor? Uma flexão, uma extensão, ou não é nenhuma resposta? Por isso que o Glasgow é a melhor escala para fazer essa avaliação do nível de consciência. Temos adultos e pediátricos. Essa aqui eu montei de uma pediátrica para mostrar o seguinte: aqui temos que avaliar componentes da abertura ocular, da resposta verbal e da melhor resposta motora. E olha só, eu vou aqui ampliar para quê? Que você possa ver. Na resposta ocular, a gente vai observar se tem uma resposta espontânea aos sons, ao chamado, ao tipo de pressão, que a gente chama de estímulo de dor, a estímulo de pressão, ausente e não testável. Um exemplo, ele está com edema, ele teve um golpe na região dos olhos, está com edema, está inchado, não consigo avaliar. Então, NT, não testável. E assim funciona também para a parte verbal. Olha só, parte verbal. Lembrando que aqui a gente vai contabilizar. Se tiver espontâneo, vai 4 pontos. Aos sons, corresponde aos sons, o comando, né? Eu peço de abrir os olhos ali, ganha 3 pontos. E aqui embaixo vai de a parte verbal, vai de orientado a não testável. E cada um vai ganhando um ponto ou NT. Orientado, ele conversa contigo, tá? A resposta verbal conversa contigo no tempo, espaço, tá? Bem orientado, ele sabe o que aconteceu. Mas ele pode estar confuso, de repente bate a cabeça, onde eu estou? O que aconteceu comigo? Tá? Ele pode estar confuso, e nessa confusão ele vai ganhar uma pontuação de 4. Se fosse orientado, seria 5, e assim por diante. Palavras aqui, palavras desconexas ou inapropriadas, que você pode encontrar nos livros. Desconexas ou inapropriadas. O que é a palavra desconexa? É aquela palavra, aquele contexto que não tem continuidade. Você fez uma pergunta, ele entrou na conversa, posteriormente ele começa a falar de outros assuntos que não tem conexão, porque ele está um pouco confuso, está desconexo com a conversa, tá? Às vezes é por uso de droga, às vezes de repente é pela compulsão, tá bom? Então pode ser por isso também. Depois temos aqui sons, tá? Sons e gemidos, ausente, e tudo que a gente encontrar aqui a gente vai pontuar. A mesma coisa na parte motora, a gente busca a melhor resposta motora. Obedece aos comandos de flexionar o braço, flexionar a perna, aí ele obedece os comandos, localiza o estímulo, aonde foi o estímulo, tem flexão normal, tem flexão anormal, que é a decorticação, vou falar daqui a pouquinho a causa da decorticação, tá? E também aqui extensão anormal, que é a descerebração, ausente ou não testável. Lembrando que, olha só, quando a gente está falando do Glasgow, ele vai de uma pontuação mínima, que é 3, vou marcar aqui, ó, 3 e 15, tá? 3 é o mínimo, o máximo é 15, então você vai fazer ali uma avaliação, tudo bem? Que vai de 3 a 15, então é essa contabilização que você vai fazer. Se tiver um aqui, 1 ocular, 1 no verbal e 1 no motor, temos aqui 3 pontos. Somando aqui 4, 5, 6, 15 pontos. E outra coisa importante de lembrar é assim: se tiver entre 3 e 8, um TCE grave. De 9 a 12, moderado. De 13 a 15, leve. Então, os TCE também tem leve, moderado e grave. Muitas das vezes a gente considera ali uma via definitiva quando o paciente está com TCE grave, tá? De 3 a 8 ali, vai considerar o uso de uma via definitiva ou uma via avançada. Definitiva, intubação traqueal. Viéria avançada, máscara laríngea, túmulo laríngeo, tá bom? Então, são viérias que são avançadas, mas não são viérias definitivas, não protege tanto quanto a intubação orotraqueal, mas pode ser muito útil, principalmente quando eu quero preservar as vias aéreas desse paciente. Algo importante também é a avaliação pupilar.
A avaliação pupilar, como que eu vou encontrar e o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar simetria, né, se estão iguais ou desiguais, diâmetro e reatividade luminosa, né, o reflexo luminoso. Pego uma lanterninha e faço ali um estilo luminoso, ver se tem uma resposta ali à luminosidade. Outra coisa importante na avaliação pupilar, o que eu vou observar aqui? É isocórica, são pupilas iguais, são simétricas, né? São simétricas, uma condição praticamente normal da pupila, tá bom? Outra coisa que eu vou observar, tem aqui midríase, as pupilas estão dilatadas, estão maiores, tá, do que o diâmetro normal. Pode significar o seguinte, pode ser um ambiente com pouca luz ou também anóxia, hipóxia. Pode ser um paciente que está em choque ou mesmo uma hemorragia e um TCE, nesse caso aqui da aula, de um TCE, tudo bem? E pode ter anisocoria, iso iguais, A na frente, anisocoria, desiguais. Você pode reparar que nessa imagem aqui, ó, temos uma pupila pequenininha, tá certo? Midriática e uma miótica. Então, temos aqui uma pupila desigual. Olha só, as causas: AVC ou acidente vascular cerebral ou encefálico, trauma crânioencefálico, pode ser uma das causas também, sinal de herniação, tá? E aqui, uma pupila miótica, tá? Miótica ou miose, pode, aqui vai ter uma contração pupilar, né? E pode ser, por quê? Uma lesão do sistema nervoso central ou uso de drogas, ou abuso de drogas. Uma das complicações que a gente estava falando bastante também do TCE é a tríade de Cushing. Só que a tríade de Cushing é uma resposta tardia a um problema neurológico importante, tá? A uma lesão secundária ao trauma. O TCE tem a lesão ali, a primária, aquele golpe na cabeça, que é a lesão primária. A lesão secundária é uma lesão, muitas vezes, por herniação, tá bom? Então, a tríade de Cushing é uma resposta tardia da lesão secundária. Olha só, o que é a tríade? 3 pontos importantes que tem aqui na tríade. Vamos lá, vou marcar aqui. Vamos lá, clicando. Aqui, opa, não foi. 2, 3 pontos. Por isso que tem esse nome, tríade, porque tem 3 pontos. Que é o que? A hipertensão, a bradicardia e a bradipneia, ou alteração respiratória. Olha só, na tríade de Cushing, o que você vai encontrar? Você vai perceber que na hipertensão sistêmica tem um reflexo do organismo tentando manter a perfusão cerebral. Tá? Ele aumenta a pressão, porque eu preciso levar sangue para a região cerebral, para oxigenar, levar os nutrientes para a região cerebral. Então eu faço isso tentando manter a pique, a pressão intracraniana, que aí é muito comum você encontrar na literatura que o normal ali vai de 0 a 15, ou de o ideal ali de 7 a 15, o ideal. E aqui a gente vai ver bradicardia, uma resposta reflexa mediada pelo sistema nervoso parasimpático ativado após o aumento da pressão arterial. Então, é uma resposta, tá? Tentando ali compensar o seu organismo. Outra coisa que você vai encontrar é padrão respiratório alterado. Qual é esse padrão respiratório alterado? Pode ser uma bradipneia, tá bom? Lembrando que é indicativo do comprometimento do tronco encefálico. A região do tronco encefálico, devido a uma herniação, tá tendo uma alteração, está tendo um comprimento ali, está comprimindo a região bulbar, a região do tronco e fazendo alteração desse balanço respiratório aqui. O padrão normal é de 12 a 20, falando do adulto. Então, o que é tríade de Cushing? É uma resposta tardia à lesão secundária traumática do TCE, que tem o quê? Critérios de hipertensão, bradicardia e bradipneia, ou alteração do padrão respiratório. Algo muito importante que eu tenho que continuar aqui falando é o seguinte: outro sinal de gravidade importante é sinais de fratura de base de crânio. O que é a base do crânio? Eu vou passar aqui um lápis aqui. Olha só, essa parte aqui que eu pintei, eu vou ampliar aqui. É como se fosse o piso da sua casa. Primeiro andar, segundo andar. A
região cerebral, ela não vem para cá para baixo, seu encéfalo, seu cérebro não vem para na sua boca ou no seu nariz, porque existe um piso. Existe, de repente, o primeiro andar, aí tem aqui o piso, o teto, e tem o segundo andar. Essa parte aqui é conhecida como base do crânio. Ele impede que a região ou líquido, ou sangue, ou a massa encefálica venha para onde? Na parte inferior. Isso é a base do crânio. Olha só, falando da base do crânio, deixa eu apagar aqui. Quais são os principais indicativos de trauma, né, de base de crânio ou lesão de base de crânio? Primeiro, a energia é muito alta para fazer isso. Outra coisa, equimose periorbital. Repara aqui, ó, nessa equimose periorbital aqui. Olha só, vamos marcar aqui de verde. Tá? Verde, ó, uma equimose periorbital. Está roxo em volta dos olhos, também conhecido como os olhos de guaxinim, tá? Então aqui conhecido também como olhos de guaxinim, uma lesão periorbital, provavelmente aí você pode pensar ou associar a uma fratura de base de crânio, ou se não, sinal de Butler, ou sinal de batalha, que tá aqui, ó. Vou riscar aqui também, sinal de Butler, sinal de batalha. O que é isso? É uma lesão na região de mastóide, tá? Essa região óssea aqui, que faz o quê? Tem uma lesão aqui atrás, um roxo nesse local, ou conhecido também como um sinal de batalha, tá? É um sinal aí também de lesão de base de crânio. Outra coisa que eu costumo observar, que pode ser aqui, vou marcar aqui de amarelo, otorragia, hemorragia, otorreia e rinorreia. E eu vou explicar um pouquinho sobre a diferença, tá? Olha só, quando eu estou falando de otorragia e rinorragia, eu estou falando de hemorragia. Olha só, vou marcar aqui, ó. Olha só, ragia significa extravasar. Extravasar, está se extravasando. Aonde? Sangue. Da onde? Na região do otorrino, região da orelha, tá certo? Aqui de dentro. Rino, nariz, região nasal. Então, sangramento nasal por fratura de base de crânio ou fraturas nasais, ou lesão de base de crânio, fazendo uma otorragia. Então, aqui, ragia. E o de baixo, otorreia e rinorreia. É o que? É um sangramento junto com LCR, licorcefalorraquidiano, ou LCS, licor cérebro-espinhal. É tudo a mesma coisa. Um vai falar que é LCR, outro vai falar que é LCS. Mas a ideia é de falar do líquor que envolve ali a região cerebral. Olha só, um sinal importante que eu posso observar é um sinal do duplo halo, tá? Duplo halo. Observa aqui nessa imagem e nessa imagem que aqui o sangue está concentrado, pode ser de repente uma gota de sangue da região auricular, tá bom? E aí você vai perceber que aqui tem essa gota de sangue que não é só, aqui na verdade é só sangue. Agora, aqui você percebe que tem esse círculo, um e 2, por isso que é duplo halo, né? Duplo círculo. Essa parte mais esbranquiçada aqui, e a cor também um pouco mais apagada, é porque tem LCR envolvido. Isso é um sinal clássico aí de fratura de base de crânio. Então, fratura base de crânio não está só sangrando, mas está perdendo também líquido cérebro-espinal. Alguns déficits neurológicos eu vou acabar encontrando nesse paciente. Quais são os principais déficits neurológicos? O que eu observo de forma física, de forma motora? Você vai encontrar aqui monoplegia, paraplegia, diplegia, hemiplegia e quadriplegia. Tá? Você pode encontrar esse tipo de lesões ou de alterações neurológicas. Também pode encontrar hemiparesia, hemiplegia, afasia, convulsão e alteração motora. E a alteração motora é essas aqui que eu acabei mostrando para você. Vamos para a próxima
parte aqui para falar um pouquinho de mais um sinal de gravidade, que é o sinal de herniação cerebral. Herniar é empurrar uma parte do encéfalo para o outro lado, olha só. Essa massa aqui está empurrando o cérebro para cá, olha só, você percebeu que está sendo empurrado para outros locais, tudo bem? Então, herniação é empurrar para outro local. Isso é um sinal de TCE, uma complicação, né, do TCE, que na verdade é uma lesão secundária ao TCE. E eu posso encontrar sinais rápidos, né, de deteriorização. Olha só, quais são esses sinais? Um paciente ele acaba rebaixando rapidamente o nível de consciência, pode ter anisocoria progressiva, alteração pupilar vai aumentando de forma progressiva. Posturas anormais, quais são essas posturas anormais? Olha só, a primeira postura anormal é a decorticação que eu estou aqui falando, que é uma lesão na região do córtex cerebral, essa região aqui, ó, do córtex cerebral, tudo bem? Essa região do córtex cerebral, fazendo com que a parte de cima dos membros ele faça uma flexão anormal e a parte de baixo uma extensão. Ele faz uma extensão do membro inferior, uma flexão do membro superior e ainda faz aqui na parte da boca, tá certo? O trismo, ele cerra os dentes, tudo bem? E temos a outra alteração, né, anormal, a motora, que é a descerebração, é uma lesão no tronco encefálico. Lembrando que o tronco encefálico é essa parte aqui embaixo, ó. Vou tentar riscar aqui para você. Essa parte aqui, ó, tá bom? Ó, toda essa parte aqui é o tronco encefálico. E aí eu posso ter o quê? Dentes cerrados, também, tá? Dentes cerrados. Eu posso ter agora extensão do membro superior e extensão do membro inferior. Então, os dois membros agora superiores estão estendidos, e membro também inferior também estendido, numa postura anormal, tá? Então, isso é a descerebração. Isso é sinal importante, né, de um TCE grave. E a última aqui é a tríade de Cushing, que eu acabei de falar acima. Para esse paciente, o que eu tenho que ficar atento? Lógico, diversos aspectos, mas garante uma boa via aérea, uma oxigenação adequada da região cerebral que está sofrendo bastante e controle da ventilação. Tem hora que você pode fazer uma hiperventilação, mas tem que ter um cuidado com hiperventilação, que pode fazer mal também à região cerebral, às células nervosas, tá? Controlar hemorragias, colocar esse paciente no monitor multiparâmetro, eu preciso verificar se ele está com hipertensão, se ele está com uma bradicardia, verificar a alteração respiratória também. A avaliação neurológica seriada, fazer mais de uma vez. E o transporte a um centro de referência, tá? Tem que ter lá uma referência neurológica, tudo bem? E nunca esquecer, a pior neurológica pode acontecer após o trauma. Teve o trauma, pode acontecer. Às vezes pode ter uma demora, principalmente se for idoso e se for uma criança. E nas aulas posteriores vocês vão saber o porquê dessa alteração, tudo bem? Te aguardo na próxima aula.